Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor, agradecemos a Ele por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração. Queremos te apresentar, Senhor amado, o nosso culto ao Senhor. Viemos aqui prestar um culto ao Senhor, Deus. Queremos louvar-te, engrandecer e enaltecer, te agradecer, Senhor amado, por esse privilégio de estar aqui. Hoje, Senhor, é o culto do ensinamento, denominado o culto do pão, Senhor. O pão é o alimento, o Senhor é o verdadeiro pão da vida. E que nessa noite o Senhor possa, Pai, continuar falando em cada coração, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. E se o Senhor voltar hoje para arrebatar a sua igreja, pois não está escrito nem o dia e nem a hora, só está escrito que devemos estar preparados, Senhor Deus. E aqui estamos para engrandecer e enaltecer o teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem trouxe harpa aqui, santo, convido você a pegar a sua harpa neste exato momento e vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, tributar somente a Ele a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Quero convidar aqui a irmã Emily para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Glória a Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Depois a irmã Vitória Arcanjo também adora o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino 18 da harpa cristã. Ô glória, aleluia. Nada nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, ó Deus de amor. Glória a Deus. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador, meio de salvar-se inventa, clama e roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, Vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Hino de número 193. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Se tu me a Deus suplicas e não recebes, confiando fica
com a paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Abra aí a sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Assim eu costumo dizer, assim como temos na Bíblia o livro dos Atos dos Apóstolos, aleluia, nós também temos o nosso livro que está sendo preenchido, glória a Deus, com as nossas obras, com os nossos atos, com as nossas ações, aleluia. Por isso temos que andar segundo a majestosa palavra do nosso Deus. E assim as nossas obras serão obras que nos trará naquele grande dia do Senhor, logo quando acontecer o juízo final, trará para a nossa vida o tão maravilhoso e desejado pela igreja, o galardão do nosso Senhor. Atos capítulo 12, versículo de número 4, aquele que achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, como aqui temos o costume. Eu leio um versículo, a igreja leu o outro. Atos, capítulo de número 12, do versículo de número 4 ao versículo de número 12. Versículo 4 está escrito: havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia titulação com ele. No 3 você vai ler de novo o versículo de número 5. 1, 2, 3. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia titulação com ele. Lembre-se disso. Versículo 6, continua a leitura. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E ele sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão. Então, quando Pedro olhava, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caiu das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saiu a seguir, não sabia que era real, estava sendo feito depois, mas nada queria alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se lhe apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Todos juntos, o versículo de número 12, que diz assim: e considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia. Eles estavam presos, Pedro e Tiago. Tiago, aprove o tempo de Deus, e ele partiu dessa terra, e Pedro estava sozinho, trancado, de uma forma bem segura, algemado, seu braço e perna direita, e o outro lado também esquerdo,
Cada lado estava algemado em um soldado. Na porta tinha 4 outros soldados. Lá na outra porta mais outros 4 soldados. E mais 2 ainda acompanhando Pedro. E a igreja estava fazendo o quê? Orando, fazendo contínua oração. E Deus enviou seu anjo e tirou seu servo de dentro da prisão. E quando Pedro deu por si, ele já estava batendo na porta de Maria, a mãe de João Marcos, porque a igreja estava lá reunida orando. Quando a igreja ora, Jesus faz milagres. Se nós orarmos, coisas extraordinárias irão acontecer em nosso meio e em nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno e maravilhoso Pai, uma vez mais te damos graça no dia de hoje. Nesse momento é por tua palavra que acabamos de ler. Pai, que a tua palavra produza resultados em nossa vida. Cerca esse lugar com os teus anjos. Acampa os teus anjos em volta desta casa, assim como também os teus anjos possam se acampar diariamente em volta de cada residência, de cada lar, de cada um dos teus filhos e filhas. Nos ajuda a buscar mais a tua face, nos ajuda a ter mais interesse pela oração, nos ajuda, Senhor amado, a buscar intensamente, incessantemente a tua presença, Pai. E que possamos viver grandes e novas experiências na tua presença, Pai. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, Senhor Deus e Pai. Queremos apresentar a vida do teu servo, pastor Elvis Sabino, que mais uma vez é um instrumento nas tuas mãos para as nossas vidas. Ele é o nosso pastor. E aqui, Senhor, ele está, meu Deus, para trazer um alimento diretamente do céu. É o pão, Senhor Deus, que nos alimenta. Fala conosco, Senhor Deus. Usa o teu servo com poder, autoridade, sabedoria. Estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, Senhor Deus, como um bom pastor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Elvis. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Livro dos Salmos. Glória a Deus. Salmos de número 55. Salmos de número 55. Versos de número 16, 17 e o 18. Glória a Deus. Salmos de número 55, verso de número 16 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me ouvirá. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje aleluia. vamos falar mais uma vez sobre a oração. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração, isso desde criança eu aprendi, ela é a via que Deus instituiu, constituiu na terra, para o mortal conversar com Ele. É na oração que nós abrimos nosso coração na presença dEle. É na oração que falamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas adversidades. Aleluia. É na oração, aleluia, que nos derramamos
aos pés daquele que nos amou primeiro e nos salvou. É através da oração que vem as grandes, pequenas e médias conquistas na vida do crente. É pela oração, aleluia, que a mão de Deus se move e barreiras caem, muralhas ruem de cima a baixo. É através da oração, no nome de Jesus, que os demônios são expelidos, são repreendidos e batem em retirada. É pela oração, aleluia, que a enfermidade desaparece pelo poder glorioso do nome de Jesus. Na oração, milagres acontecem. A oração ela é feita até mesmo para perdoar pecados. Glória a Deus. Pois Tiago também, ele mesmo disse que na oração a enfermidade pelo poder do nome de Jesus é repreendida. E ele também disse que se tiver cometido até pecados, na oração lhe é perdoado para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas ele fala da oração feita no nome de Jesus, a unção feita no nome de Jesus. E ele faz menção de uma oração que é importantíssima na vida do cristão. É a oração conhecida como da fé. A oração da fé ressuscita até mortos, perdoa pecados, liberta o oprimido, cura, sara o enfermo, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Existe uma proibição quanto à oração. Em um caso é proibido orar, não é para orar. João, apóstolo de Jesus, disse que tem pecado, que esse pecado ele é para consumar a partida do mortal dessa terra, é para a morte. E ele disse, com respeito a esse negócio, não devam orar, porque o que Deus determinou está determinado. Aleluia. Então não adianta orar, é proibido orar para quem está sentenciado a ser retirado desse plano, desta terra, disse o apóstolo João. Oração, irmãos, oração na vida de alguns, uns poucos, graças a Deus, quero eu assim crer, uns poucos cristãos, entre aspas, porque todo cristão autêntico, verdadeiro, ele tem uma vida de oração, porque é na oração que mantemos o contato de intimidade com o nosso Salvador. É através da oração, aleluia, que vem a maravilhosa presença do Espírito Santo para a nossa vida. Um dia aceitamos Jesus. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador, alguém orou por nós. Então, até o nosso primeiro passo para Jesus começou com a oração. Alguém orou por mim, alguém orou por você. Alguém, quando eu entreguei minha vida para Jesus, esta pessoa orou para mim na presença de Jesus. E a igreja que estava reunida naquele culto de quarta-feira do ciclo de oração, aleluia, orou junto com o pastor, junto com aquela irmã que estava na frente daquele culto naquela noite. E ali começou a minha vida verdadeira de fé, de servidão a Jesus. Quando você entregou tua vida para Jesus, alguém orou para você, alguém intercedeu por você naquele momento. Então nós aprendemos desde o nosso primeiro momento que a vida do crente ela tem que ser regada através da oração. Está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos que o método que os apóstolos usavam para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre o indivíduo, homem ou mulher, que deveria ser batizado no Espírito Santo, a mão que eles usavam era a da oração. Eles primeiro oravam, impunham as mãos, e no nome de Jesus eles ministravam, diziam: recebei o Espírito Santo. E muitos eram batizados na mesma hora, para a glória e para louvor do nome de Deus. Quando resolvemos que era momento de sermos batizados nas águas, começou com a oração. Começamos a orar, pedir para que o Senhor nos preparasse,
viesse sobre a nossa vida, nos ajudasse. E lá no momento, segundos antes de descermos as águas, foi feita a oração. O líder batizador, com os que seriam batizados, e a igreja que estava presente naquele momento, às margens daquelas águas, oraram por nós, e nós oramos junto com eles, para a glória e louvor do nome de Deus. Encerrando o culto do batismo, foi fechado com uma oração, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. A primeira vez que lançamos as mãos no bocado e no cálice do Senhor, foi feito a oração para a glória e louvor do nome de Deus. E encerrando o nosso primeiro culto da ceia do Senhor, também foi feito uma oração. Oração não é simplesmente um esmoléu, um pede, como muitos oram, somente pedindo: Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus preciso disso, Deus olha isso e responde assim, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus abençoa a minha filha, Deus abençoa o meu filho, Deus, e pede. Não, isso não é oração. Oração é conversar com Deus, é falar com o soberano, com o eterno. Orar é o que? Falar, se calar e parar para ouvir o Todo-Poderoso que está ouvindo a oração do seu servo e da sua serva. Então oração não é somente pedir ou somente falar, é parar, é fazer silêncio, é ficar quieto para ouvir e buscar também na oração quando não entendemos o que Deus fala. Buscar que Ele nos explique, que Ele nos deixe entender o que foi que Ele falou conosco para a glória e louvor do nome de Deus. Quem quer ser usado, aprendemos que começa na oração. Quanto mais oração, isso é uma prática que já vem de séculos e séculos, tantos e tantos homens e mulheres de Deus falaram essa frase: quanto mais oração na vida do crente, mais presença de Deus na vida do crente. Quanto mais o crente ora, mais poder de Deus está na vida do crente que ora. Quer ser usada? Quer ser usado? Comece a orar. Quer ter autoridade? Porque a autoridade é diferente do conhecimento dos livros que formam a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, basta ler, e vai falar do assunto natural e comum das letras da Bíblia Sagrada. Mas o pregador e a pregadora que ora, ele recebe revelação extraordinária dos pontos espirituais da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, para a glória e para o louvor do nome de Deus. E eu costumo dizer: quão cansativo é ouvir um pregador que não tem graça, não tem unção, uma pregadora que não tem graça e não tem unção. Muitas das vezes a gente ouve crentes que chegam até dizer: eu cheguei arrastado no culto, mas depois da pregação do A, do B, eu saí, foi carregado, eu saí pior do que quando eu entrei. Então é necessário que o pregador, o cantor e até quem recebe uma oportunidade para fazer uma oração, antes em particular, ele tem uma vida cotidiana de oração na presença de Deus. E para orar não existe fórmula, método, jeito. Você ora sentado, em pé, deitado, andando, parado. Se você está trabalhando, você tem liberdade para orar. Se você está sem trabalhar, você também tem liberdade para orar. Ora de joelhos, ora de peito para cima, ora de bruços, ora de lado, ora na presença do Senhor. Aleluia. É costume de sempre os pais ensinar, ou os avós, até os tios, ensinar as crianças a fazer a tão consagrada posição de oração: joelhos dobrados, palma das mãos uma direcionada para a outra, em direção ao queixo ou na frente da boca. E assim ensina-se a criança a orar. Mas a oração na presença de Deus não pode ficar limitada somente no dobrar os joelhos e conversar com Deus.
em qualquer lugar, temos liberdade para orar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Ora quando está na luta. É ou não é? Nós oramos quando estamos na luta. Oramos quando estamos na prova. Oramos quando a perseguição surge. Oramos quando as portas estão fechadas. Oramos quando precisamos de um emprego, quando precisamos de saúde, quando precisamos de vestes, de calçado. Oramos, aleluia, quando temos um sonho e apresentamos diante de Deus e buscamos a realização da parte do Senhor. Mas lamentavelmente tem alguns crentes que quando estão na bênção esquecem de orar. Para de orar, deixa de orar, diminui a carga horária de oração, até vira inimigo da oração. Não é assim. Temos que orar na luta, na prova, na dificuldade, na enfermidade, na escassez, aleluia. Como também temos que orar na bênção, na prosperidade, na porta aberta, na porta de emprego, aleluia. Temos que orar com saúde, temos que orar antes de casar, quando vai casar e depois de casar, para a glória e para a louvor do nome do Senhor. E eu costumo dizer, você quer ver como é a vida de um homem de Deus? Olhe para a esposa dele. Se ela é uma mulher de oração, o diabo não consegue parar o esposo dela. Se ela é uma varoa de oração verdadeiramente, o esposo dela é um estandarte, é uma coluna, é um baluarte na presença do Deus vivo, e ambos são coluna de testemunho por onde passa para a glória e louvor do nome de Deus. Toda esposa de oração, o esposo dela tem que se tornar uma bênção. Toda mulher que ora, seus filhos se tornam bênção nas mãos de Deus. Toda mãe que ora, que clama, que busca, Deus opera, Deus prospera o lar, Deus prospera a família, Deus levanta e usa os membros da sua casa para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Você quer ver uma família fracassar? Olhe para a esposa, se ela parar de orar, para a mãe de família, para a avó. Se ela parar de orar, o diabo começa de alguma forma a crescer no meio da sua parentela, no meio da sua família. Nós temos muitos exemplos de homens e de mulheres que tiveram vida de oração. E não existe plano B quando o homem e a mulher oram. Quando você ora, você acredita, você confia e não tem plano B, aleluia, porque a oração da fé na presença de Deus, ela é infalível, não tem plano B não. Se você orar, tiver uma vida de oração, vida diária de oração, você nunca vai precisar acionar plano B, porque Deus não deixa a oração dos seus santos sem ser atendida, sem ser respondida, para louvor do nome dele. E nós precisamos, eu estava até falando agora, minutos atrás, né, alguém aqui do estado vizinho, saindo de Rondônia em direção a Goiás, muitos cristãos estão reclamando, que lá os oradores, para orar por alguém, está cobrando o valor financeiro para orar. Só ora se pagar. Está errado. Nós não podemos negar oração para ninguém. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Jesus disse que devemos orar por nossos inimigos. Eu não tenho inimigo, você não tem inimigo, porque nós somos cristãos, nós somos pacíficos. Mas o diabo instiga corações para que vidas se auto-intitulem inimigos da igreja. Meu inimigo, teu inimigo. Mas nós, como cristãos, servos de Deus, nós não temos inimigo. É Deus, aleluia. Então Jesus estava dizendo que ore por quem persegue vocês, ore por quem fala mal de vocês, ore por quem está atrás de capturar vocês para fazer males contra a tua vida. Ore sem cessar, disse o apóstolo Paulo. Ore, mas ore mesmo, nunca pare de orar. Ore sempre, sem nunca esmorecer. Levante a tua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, com respeito a orar, nós sabemos que essa palavra tem no Antigo Testamento, como também tem no Novo Testamento.
Então nós temos duas visões diferentes de pessoas que serviram ao Senhor com respeito à oração. Por exemplo, no Antigo Testamento, sabe-se que tem o hebraico bíblico e o hebraico que eles falam hoje, atualmente, e divergem um pouco um do outro. No hebraico bíblico, orar é uma palavra meio complicada até de falar, aqui, né, a gente que não entende muito. Orar no hebraico bíblico é Lerit Balel, mais ou menos isso aí, que é o que? Dá uma ideia de que essa palavra traduzida para orar traz a ideia de construir. A ideia de construir o que? Um monumento. Então, no hebraico bíblico, orar é alguém que ele está em atividade, em uma construção, e dá a entender que tem alguém que está observando aquela construção, e quando ela está pronta, aquela pessoa que está observando é uma pessoa que tem mais autoridade e capacidade, e ele está esperando só o monumento ficar pronto para ele poder ir lá e abençoar. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou explicar. Quando eu e você, quando nós estamos orando, no hebraico bíblico, nós estamos construindo algo na presença de Deus. Aleluia. Nós estamos formando um monumento através da oração. E o Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos, que governa, aleluia, sem pedir autorização para ninguém, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando o monumento está pronto, Ele vem e responde, abençoa quem está naquela construção, para a glória e para louvor do nome dEle. Diga glória a Deus. Oração no hebraico comum da atualidade é o que? Tefilá, que significa exatamente essas duas coisas. O que? Tefilá é prece ou reza. Nós que o judeu não fala orar. Os judeus, principalmente os ortodoxos, ele usa a palavra reza, que é um dos derivados de tefilá, rezar, ou preces. Nós usamos mais a palavra oração, preces, súplica, intercessão, clamor, oração. E nós temos também, aleluia, oração já no Novo Testamento, do grego para o latim, do latim para nós, português. Oração é o que? Oratio, do latim, que significa discurso ou palavra, que de oratio deriva orare, que é o que? Falar ou dizer. Então, juntando, nós sabemos que quando nós oramos, temos que falar na presença de Deus. Na oração se ouve vozes. A voz de quem ora é ouvida aonde? Nos altos céus, na presença de Deus. E enquanto ora, não para a construção que está fazendo. Então quer dizer o que nesse sentido? Orar, construir, falar, interceder, fazer preces. Aleluia. A pessoa começa lá de baixo, é a construção, é o monumento. Vai colocando as primeiras pedras, vai formando, vai juntando, aquele monumento vai tomando forma, e quando pensa que não, chega no acabamento e a obra é concluída. E logo depois deste processo, oração é um processo. Se é uma construção, a construção não simplesmente está no dedo e ela aparece. Negativo. Ela tem o passo a passo. Ela tem as suas maneiras de ser elevada. E quando ela é concluída, o Deus Todo-Poderoso vem para entregar resposta, para abençoar, para ajudar e fazer o irmão e a irmã, aleluia, que está orando, entender o porquê passou aquele tempo e porquê aquela obra foi concluída para a glória e louvor do nome de Deus.
É meu dever orar. É seu dever orar. Nos dias atuais tem crente, e tem muita gente, a gente falou, eu falei agora há pouco, tem muita gente que está cobrando, está chegando bem pertinho de nós esse negócio, já está aqui na fronteira de Rondônia, os oradores cobrando para ministrar uma oração, né? Eu mesmo já conversei com pessoas que aconteceu com eles, aqui em Porto Velho, esse negócio de indivíduo metido a oradores, que é profeta e não sei o quê, mas para receber uma oração dele, teve que pagar. Olha o absurdo. Uma pessoa dessa não vai orar pelo inimigo, porque o inimigo não vai pagar ele, logo ele não vai estar obedecendo, né, de forma alguma, a ordem de Jesus. E a oração, costumamos dizer, ela é a chave da Glória a Deus, vitória. aleluia. Na oração, milagres extraordinários acontecem. Quando nós oramos, se você prestar atenção, tu já alcançou tanta vitória através da oração. O Senhor já tem te dado tantas respostas através da oração. O Senhor tem salvado, tem libertado, tem curado, tem transformado. O Senhor tem levantado pessoas na presença dele e diante de nós, a igreja, através das nossas orações. Quantos presidiários já foram salvos, libertos, transformados e soltos de lá e estão em sociedade, agindo honestamente, corretamente, e o principal, continuam servindo ao Deus vivo todo-poderoso. Quantos doentes já foram alcançados através da tua oração? E tem um negócio, quando se trata da oração na pessoa de Jesus, ele ressuscitou mortos, ele curou vários doentes de N e N tipos de enfermidades, paralisias nas suas tantas formas, pessoas que estavam com um problema gravíssimo dentro de casa. Jesus abençoou estrangeiros através da oração, mas chegou um dia que ele passou por uma luta, que ele orava a Deus e pedia para Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas ele reconhecia, todavia não faças conforme eu te peço, faça-se a tua vontade, aleluia. E ele não obteve a resposta para aquela oração. Ele foi parar na cruz. Lá na cruz ele clama, ele ora ainda mais: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não deu uma única palavra de resposta para ele. Nada. As pessoas olhavam e falavam: vamos ver se Elias vai descer para salvar ele. Outro dizia: desce da cruz, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós. E ele não fez nada, absolutamente nada. Quando alguém exclamava, pedia ajuda, ele ora e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele sofreu naquela luta, naquela prova, para depois ter a grande vitória da ressurreição para a glória do nome de Deus, se tornando o primogênito da ressurreição dos mortos, para a glória e para louvor do nome do Senhor. E depois foi recebido no céu e coroado para a glória e louvor do nome do Deus eterno. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Gênesis até Malaquias, homens e mulheres que se destacaram no meio da sociedade através da oração: Noé, Enoque, Lameque, Matusalém. Você vê Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José, homem de oração. Um dia um homem nasceu pobre, difícil, complicou a vida da mãe dele, mas um dia ele orou na presença do Senhor e pediu para Deus abrir as portas, para Deus acrescentar as bênçãos na vida dele. E ele fez a oração da fé, confiou, e a Bíblia diz que Deus abençoou Jabes, e ele se tornou o homem mais ilustre da casa dele, para a glória e louvor do nome de Deus. Mulheres oraram, como por exemplo Ana, era uma mulher estéril, extremamente desafortunada da graça de ser mãe.
mas ela orou instantemente. E quando chegou o tempo, aleluia, alguém orou por ela, o sacerdote abençoou ela, e o céu se abriu sobre a vida dela. E um ano depois, ela estava nos braços dela com uma criança chamada Samuel, para a glória e louvor do nome de Deus. Rebeca, por exemplo, a matriarca, a segunda matriarca, a palavra de Deus diz que ela era estéril, ela não podia gerar. E o que ela fez? A palavra de Deus descreve dizendo que ela se tornou uma mulher de oração. Ela colocou um propósito no coração dela: eu vou orar o meu Deus, o Deus do meu sogro Abraão, o Deus da minha sogra Sara, eu vou orar o Deus do meu esposo Isaac. O meu Deus vai operar milagre na minha vida e vai mudar o cativeiro da minha casa. E simultaneamente o esposo dela também, um homem de oração, Isaac, orava, e quando chegou a hora certa, Deus abriu a madre daquela mulher, e ela gerou com uma bênção dobrada de gêmeos, para a glória e para louvor do nome de Deus. Quem ora recebe até bênção dobrada para louvor do nome de Deus. Se você orar, as coisas vão melhorar na tua vida. Se nós orarmos, aleluia, Deus vai mudar a direção desta obra. Se nós aplicarmos em nosso coração orar, para que Deus abençoe esta casa, abençoe esta obra. E quando eu falo esta obra, eu estou falando de todos nós, o rebanho de Cristo que aqui está fazendo a obra dele. Se nós orarmos, cada um fazer a sua parte na oração, Deus vai sacudir esse lugar. Milagres não vistos mais em Porto Velho, Rondônia, até no Brasil, poderão acontecer em nosso meio, para a glória e louvor do nome de Deus. Se esta igreja aqui, a DPBH, começar a orar instantemente, sem parar, como a igreja lá de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, a igreja lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, orava, e o anjo do Senhor desceu, porque a oração daquela igreja subiu diante do trono do Deus de toda a glória. E Deus mandou o anjo para tirar aquele homem de dentro do presídio, sem mover o natural, só com o sobrenatural, para a glória do nome de Deus. Você percebe que o próprio apóstolo Pedro, ele falava: eu pensei que eu estava sonhando, eu pensei que eu estava dormindo, sonhando, tendo uma revelação, uma visão, uma experiência, né, normal, mais ou menos, com Deus. Mas quando eu me vi, eu já estava na calçada da casa da irmã Maria. E a minha única ação foi fazer o quê? Bater na porta da casa dela. Aleluia. A mocinha me ouviu chamando, e ela correu para anunciar lá dentro, no meio do ciclo de oração da igreja lá. E alguém disse: não, é o anjo de Pedro. Aí você ouviu a voz do anjo de Pedro. E Pedro pregava dizendo: eu insisti batendo na porta, porque o milagre maior já estava acontecendo na minha vida. Aleluia. E alguém abriu a porta, e todos, com certeza, tem que imaginar os gritos, os pulos, o chororô, como a gente fala, daquele povo, agora não mais orando, agora jubilando na presença de Deus, e sabendo que Deus é fiel para responder o seu povo quando para orar. Oração. Paulo e Silas, Atos 16, dentro do presídio, cantavam, revezavam na oração, oravam, revezavam no louvor, e Deus fez com que um tremor de terra acontecesse lá naquela região onde estava o presídio. Glória a Deus, aleluia. E todas as portas se abriram. Você entende isso? Quando nós oramos, Deus abala céu e terra, e todas as portas têm que se abrir para a glória e louvor do nome dele. Se você orar, as portas não vai resistir trancada na tua frente. Se você orar, aquela vida vai ser liberta e transformada. Se você orar, aleluia, coisas que você jamais viu e viveu terão que acontecer na tua casa e na tua vida, no meio da tua família, para a glória do nome de Deus. Oração. Quando eu entreguei minha vida para
meu Deus do céu, era difícil. Era difícil. Agora completou mais um ano agora, dia 4 de abril. Mais um ano, para a glória de Deus. Desde 2004. Para a glória de Deus. Perdão, 2005. 2005. Foi quando eu falei, Deus, agora eu vou te servir de verdade. Fui lá na frente. A mulher que naquela noite pregava, hoje já não está mais entre nós. Aleluia. A dirigente do ciclo de oração ainda está entre nós, irmã Cleide. A irmã Lourdes já partiu para a eternidade. Oraram por mim. A igreja se alegrou, o povo me conhecia. Os irmãos se alegraram. E o meu pastor Eduardo Melo disse: jovem Elton, quer ter vitória? Então comece a orar. O irmão Aloysio, o pastor Aloysio, olhou para mim e disse: jovem, eu vou te ajudar. Vem orar comigo e com a minha esposa 18 horas, na oração que é batizada como a oração do Calvário. E eu comecei uma vida de oração, orando ao Senhor, buscando a face de Deus. E Deus começou a fazer maravilhas na minha vida. Deus começou a salvar. Meus irmãos desviaram, minha mãe chorava, minha avó orava também. Aleluia, mas eu comecei a orar também, somando as orações com elas. E de repente, até os meus colegas, amigos, começaram a aceitar Jesus, servir a Jesus, buscar a presença do Senhor Jesus. A oração resolve. E eu vou repetir para você um negócio. Quem tem uma vida de oração não precisa de plano B na sua vida. Aleluia. A oração é suficiente. Glória a Deus. Porque Deus, Ele movimenta o céu Deus, e a aleluia. terra para dar vitória ao seu escolhido e à sua eleita quando ora na presença dele. Davi foi um homem de oração. Os salmos são cânticos, mas também são orações. E boa parte, quase metade dos salmos é de autoria de Davi. Isso é para a gente ter uma ideia de como esse homem orava e adorava a Deus. Glória a Deus. Daniel, ninguém foi mais sábio do que ele na Babilônia, porque ele orava 3 vezes ao dia. E quando o rei olhou e viu essa virtude na vida dele, Deus deu direção para o rei. E o rei disse: esse aqui será o líder de todos os profetas, será o líder de todos os sábios. Esse é o homem de oração que eu preciso do meu lado, aleluia. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas ele era um homem de oração. Os leões, a gente costuma dizer, os leões viraram gatinhos. Aleluia. E não fizeram mal nenhum com Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Ore ao Senhor, busque a Deus. E para orar não tem horário. Eu disse, não tem forma, jeito, posição. E também para orar não tem horário. A gente leu aqui: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Quem ora é salvo. E não só ele é salvo, mas a sua casa Deus também vai salvar para a glória do nome dele. Verso 17 do Salmo 55, a saber, é o verso tema do nosso culto das 12 horas aqui, de segunda a sexta-feira, clamor do meio-dia. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. E ele diz: livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Oração. Oração. Quando você começar a orar, mas é orar mesmo, você vai ver. Tudo vai mudar na tua história. Tudo vai mudar na tua vida. Tudo vai se tornar Amém. diferente. Aleluia. Eu creio. Você vai começar a ver coisas do reino espiritual que não pode ver se não tiver uma vida de intensa oração. Existiu um homem na história da igreja, ele não está distante de nós, nos seus uns 300 e poucos anos. Ele orava ao Senhor constantemente, e no local onde ele orava, no lugar onde ele orava, ficaram as marcas, o buraco na madeira, onde ele colocava os seus 2 joelhos para orar. E Deus mudou a história da Inglaterra através daquele homem. Homem de oração, mulheres de oração. Aleluia. Aleluia. Quando você orar incessantemente, Amém, Jesus.
Você não vai sofrer. Até na luta você vai dizer, mas que luta gostosa, gente. Mas que dificuldade prazerosa de passar. Que alegria é essa? Assim é a vida de quem ora. E tem um negócio. Tem um negócio. Você pode orar de manhã, meio-dia, à tarde, de noite, meia-noite, de madrugada. O importante é orar. Existe uma frase, né, nem se fala muito mais nela, com respeito à oração pela madrugada. Diz assim: na madrugada a fila é menor, por causa da quantidade de crente, né, que está na oração naquele momento. Mas para Deus não tem esse negócio, tá? Deus ouve em qualquer horário, em qualquer momento. O importante é você orar. É você orar. O importante é você orar. Fique de pé. Aleluia. Oração. Nós precisamos orar mais. Orar mais. Deus, aleluia. Eu tenho vindo aqui uma vez por semana fazer 2 atividades: limpar o templo e orar. O mais rápido é limpar, é passar a vassoura e pano. Água e sabão no banheiro, está limpo, é rapidinho. Mas eu pego me orando. E eu já cheguei aqui 1h da tarde no sábado. E cheguei em casa 8 horas da noite. Aleluia. Oração. Quando a gente ora, a gente não percebe o tempo. A primeira vez que eu tive uma experiência de oração de um horário elevado, eu estava numa luta, logo no começo da minha jornada, 2006. Eu comecei a orar, era quase 7 horas da manhã. A mãe tinha saído para o trabalho, minha irmã estava em casa, solteira na época, fazendo umas atividades. Eu coloquei lá um CD de louvores e dobrei os meus joelhos e coloquei lá no modo repetido todas as faixas. E eu comecei a orar, comecei a me derramar na presença de Deus. E uma alegria que não tem como eu te explicar como é essa alegria, tomou conta do meu coração, da minha vida. Aleluia. E quando aquela alegria foi passando, aquele momento, já ia dar meio-dia para a glória e louvor. Foi a primeira vez que eu tive um momento particular com Deus de oração em várias horas para a glória e louvor do nome de Deus. Você precisa de uma experiência dessa, porque depois da primeira experiência, você sempre vai querer buscar novas experiências desse propósito da oração. Horas de oração. Um dia o pastor me desafiou. Desafiou por quê? Porque eu não gosto desse desafio, quem ora mais, quem prega mais, quem canta mais. Tudo é igual. Tudo é igual. O que prega, o que grita, o que pula, o que prega com graça, conversando, falando, explicando. Tudo é igual, é poder de Deus. O que canta aqueles hinos mais animados, o que canta o hino mais voltado à adoração, à reflexão, tudo é de Deus para a glória do nome dele. Agora a competição, isso não é de Deus. E o pastor desafiou a igreja, e o primeiro que ele foi em particular falar comigo, para saber, se tu quer saber, presbítero, se tu quer de oração mesmo, e tu vai encarar 4 horas de joelho na oração junto comigo. 4 horas de joelho. Eu simples disse, não pastor, eu vou estar na oração junto com a equipe de obreiros. E fomos ao lugar da oração. A estrada da Coca-Cola, antigamente, tinha um monte, muito bom era aquele monte. Aí começaram a fazer isso lá por cima, coisa errada. Teve até assassinato lá em cima, para você ter uma ideia. E depois disso, caiu uma árvore gigantesca no meio daquele rio. E nunca mais aquele lugar voltou a ser lugar de oração. E começamos a orar. Oração de joelho. Eu comecei a adorar a Deus e fui conversando, isso não é para a minha glória, para você entender o testemunho. E fui orando, e 1 hora de oração, 1h30, 2 horas de oração, e os obreiros levantavam e andavam para lá e para cá. E eu comecei a olhar, e o pastor começou a olhar meio de rabo de olho para mim. Né? E eu orando, e ele também. E daí a pouco ele parou de falar, não tinha mais palavras, não tinha mais voz. E eu orando, calmamente, tranquilamente, pedindo graça, pedindo força, me envolvendo com a presença maravilhosa do Divino Espírito Santo.
Quando deu 4 horas de oração, Aleluia, Deus. aleluia, nisso o pastor já estava de pé, já tinha umas meia hora, e eu permaneci de joelho. Ele disse: amém, meus irmãos, vamos cantar os hinos para agradecer a Deus, para a gente voltar para casa. Depois um outro presbítero chegou para mim, dias depois, e disse ao pastor fulano e tal, disse que nunca mais ele desafia um homem para oração, porque por causa de ti, presbítero, ele disse que passou vergonha no nosso meio. Eu disse: oração, irmão, eu falei para ele, era outro presbítero, eu disse: irmão, oração não é para desafiar um ao outro, não. Oração é para falar com Deus, adorar a Deus, suplicar na presença de Deus. Venham todos à frente. Então ore, sem competição. Ah, eu vou orar, eu vou gritar mais alto, que é para todo mundo saber que eu oro. Não precisamos disso. De certo é que tem crente que fala um pouco mais alto, outros médios, outros nem falam quase, mas a oração tem que ter palavra, voz. Esse é o sentido original de orar. Aleluia. Falar. Não é na mente, é por dentro, é falar. E lembre-se, quando sempre você for orar, você vai falar. Lembre-se que o inimigo de nossa alma está sempre de redor, às espreita, e ele ouve. Ele não é surdo, não, e nem é cego, entendeu? Ele ouve, está de redor, espreitando, te vendo, te ouvindo. Eu sempre oro a Deus quando eu vou começar as minhas orações. Deus, acampa um anjo aqui pertinho de mim e fere os inimigos da minha oração de cegueira e faz eles ficarem surdos também. Aleluia, Deus. Eu oro isso, eu aprendi isso quando eu jovem, no começo da minha caminhada. Eu sempre peço: Deus, fere de cegueira o inimigo de minha alma e fere ele também de surdez, para que ele não me ouça e nem me veja, enquanto eu estiver na tua presença buscando a tua face. E graças a Deus, graças a Deus, foram poucas orações que eu não tive resposta. Então eu estou te falando, tem oração que Deus não te responde. E você vai ficar aqui bicuda, chorosa, reclamando: não quero mais Deus, Deus não me atendeu. Não, é continuar adorando e servindo a Ele. Sabe por quê? Aleluia. Tem coisa que não é para nós. Tem coisas que não é para chegar na nossa mão, na nossa vida. Por isso é que a gente não tem resposta para algumas orações da nossa vida. Levante a tua mão. Ore comigo. Agradeça a Deus. Pode orar, sinta-se à vontade. Aleluia. Ore ao Senhor aí, fale com Ele. Pede graça, pede força, pede para Ele te ajudar, aleluia, a ter uma vida melhor de oração. Pede para Ele fazer de ti um homem poderoso de oração, como foi Moisés, como foi Elias, Eliseu. Um homem poderoso de oração, como foi Abacuque, aleluia, como foi Jeremias, Ezequiel. Homem, aleluia, de oração, como foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Pede para Jesus fazer de você uma mulher de oração, como foi Sara, aleluia, como foi Rebeca, como foi Ana, como foi Esther. Pede para Jesus fazer de você, aleluia, uma mulher de oração, como foi Batseba, a esposa de Davi, aleluia. Pede para Ele te fazer ser uma mulher de oração, como foi, aleluia, Maria, mãe de João Marcos, Maria, mãe de Jesus. Pede para Ele fazer de ti mulher de oração, aleluia, mulher poderosa de oração, homem poderoso em oração na presença do Deus vivo. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a clamar, nos ensina a buscar a tua face, nos ajuda, Senhor amado, a orar em todos os momentos de nossa vida, Pai, em o nome de Jesus. Que jamais vamos ter oração de levianos, oração de rivalidade, oração, aleluia, de praga, de maldição. Que jamais em nossos lábios tenha palavras de oração para que alguém caia, para que alguém seja envergonhado, para que alguém seja infeliz, mas que sempre tenhamos palavra de oração para que nossos irmãos sejam felizes, sejam pessoas melhores, para que as famílias sejam mais unidas e abençoadas. Pai, oramos a Ti te suplicando, nos dá mais força para orar, nos dá palavras corretas para buscar, coloca em nossos lábios todas as palavras necessárias para que possamos atingir o alvo correto. Deus vai conosco onde vamos ao sair daqui, aleluia. Abençoa os nossos demais irmãos e irmãs,
Abençoa poderosamente todos os obreiros e obreiras dessa casa. Abençoa cada líder de cada conjunto. Pai, no nome de Jesus Cristo, dá força para um líder que está enfraquecendo. Desperta aquele moço. Desperta, Senhor, as tuas filhas também, que possam intensificar uma vida de oração, que possam ter prazer em orar para dormir, prazer em orar quando acordar, prazer em orar para comer, orar para beber, orar para comprar um objeto, orar consagrando ao Senhor o objeto que comprar, que ore sempre para comprar vestes que te agradam, calçados que te agradam, e que ore consagrando as vestimentas e os calçados. Usa a tua filha na oração para abençoar aquela empresa onde ela trabalha, para abençoar aquele órgão público onde ela exerce aquela função. Usa teu servo também, Senhor, para abençoar aquela empresa, para abençoar aquele instituto, para abençoar, Senhor amado, aquele estabelecimento. Usa esta igreja na oração, usa esta igreja no clamor, usa a igreja no clamor do meio-dia, usa a igreja no ciclo de oração de mulheres da quarta-feira, usa a igreja, Senhor amado, no culto de mocidade na quarta-feira, usa a igreja dos varões, no culto mensal do encontro de varões, usa a igreja nas suas mãos, no culto da quinta-feira, no ensino da tua palavra, usa a igreja da escola bíblica dominical na oração, usa a igreja do culto do domingo à noite, geral da família, usa na oração, no clamor, na ação de graças, na súplica, usa a igreja nas preces diante de ti, que milagres aconteça. Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas se encaminhem cada vez mais para o bem de cada um de nós, para o bem da nossa casa e a nossa família. Pai, te agradecemos nesta hora, te louvamos, te adoramos mais uma vez, Pai. Tornamos a te agradecer por tua palavra, falando do nosso chamado e compromisso para a oração, que jamais venhamos enfraquecer na oração e que sempre venhamos ter prazer em falar com o Senhor. Oramos te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quantos podem, digam amém. Amém. Aleluia. Presta atenção, mãe. É só orar. É só orar. Todas as vezes que eu começo a orar, intensificar, o Espírito Santo começa a falar, ele começa a revelar. Isso é o poder da oração. É na oração que você recebe os dons do Espírito Santo. Na oração Deus envia pessoas boas para andar com você, para te ajudar naquilo que Deus colocou. Na oração a prosperidade chega. Na oração a enfermidade desaparece. Na oração os demônios que se levantaram caem por terra e batem em retirada. É na oração da fé pelo nome glorioso de Jesus. Me disse o Espírito Santo de Deus. Tem 3 pessoas aqui no nosso meio, aleluia, que Deus vai te dar uma experiência extraordinária através da oração. Extraordinária. Diaconisa Lindalva, toma posse. Deus vai te dar uma experiência inédita na sua vida no nome de Jesus. Você ore, porque Deus quer te dar uma experiência, algo extraordinário. Deus quer te revelar, diz o Senhor. Toma posse no nome de Jesus. Quem pode, levante a mão e diga graças a Deus. Nós unimos. Deus quer te dar uma experiência muito grandiosa. Comecem a orar, porque Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai operar. Amém? Emanete, vem cá, eu vou me ungir. Jesus, aumenta os teus anos de vida. Olha para mim, Deus está dizendo, diga para ela, que é para mim servir a minha presença. E Deus está dizendo que eu tenho permitido essa dificuldade na tua vida, mas tu vais sair dessa luta. E Deus está mandando te dizer outro negócio aqui, pode guardar no teu coração. Quem te despreza hoje ainda vai te abraçar, te beijar e te agradecer. Porque Deus, Ele é fiel. Ore ao Senhor, porque Deus está contigo. Aleluia, Pai. Dá saúde para a tua filha. Aumenta os anos de vida da tua serva nesta terra, para te servir. Cobre ela com teu sangue e abençoa ela, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém?
Aí você vai começar a fazer coisas que você não queria fazer para Jesus. Uma lei. Bons ventos soprando na tua embarcação. Bons ventos estão soprando na tua embarcação. Tem vitória chegando para a tua casa, diz o Senhor. Toma posse no nome de Jesus. Pode tomar posse no nome do Senhor Jesus. Irmão Caleb, vigie. Vigie. Tá? Eu vi 2 rapazes lá na tua escola. Eu vou lá. Nunca nem fui lá. Mas Deus está dizendo comigo, tem 2 rapazes lá. Esses 2 rapazes, eles têm tramado fazer o mal contra a tua vida. Viu? Sai do caminho de falsos amigos, falsos colegas. Não são teus amigos. Estão projetando por Satanás fazer o mal contra a tua vida. Deus te dá livramento. Toma posse do nome do Senhor Jesus. Varão, Deus vai resolver o teu problema. Viu? Deus vai resolver. Deus não resolveu ainda porque não tinha chegado o tempo. Mas Deus está falando. Ele vai resolver. Porque o tempo está chegando, diz o Senhor. Toma posse da tua vitória. No nome de Jesus Cristo. Irmão Tiago, vem aqui à frente. Vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Deus quer te usar, irmão Tiago. Deus quer te usar. Você quer que Deus faça por você, por tua casa? Comece a fazer primeiro para Deus. Essa é a regra. Primeiro começamos a fazer para Deus. Deus te chamou. Deus já tem te dado capacidade para você fazer a obra dele. Ainda que nós, humanos, olhamos assim, mas ele está no começo, ele ainda não. Deus está falando nessa noite. Eu tenho te dado capacidade já para começar. E funciona assim, quando a gente recebe as primeiras capacitações, a gente começa, aí o Espírito Santo só vai aumentando e fortalecendo. Deus diz assim, comece a fazer primeiro para mim, porque eu vou te dar vitória. Amém? Deus, em nome de Jesus, abençoa teu filho, ajuda ele, levanta teu filho e usa ele, fala através da boca dele e opera. Deus diz assim, filho, muitas vidas irão ser impactadas através da tua ministração. Vidas serão restauradas. Deus diz assim, filho, eu ainda vou te usar para ganhar muita alma para meu reino. Quer a tua vitória? Comece a fazer, diz o Senhor. Toma posse no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui tem uma pessoa, não sei quem é. Deus diz assim, comece a orar e comece a falar o que você quer, do jeito que você quer. Aí sim Deus vai te atender. Deus vai te atender. Comece a falar do jeito que você quer. Eu falando isso aqui, eu lembrei que há muitos anos atrás eu era meio complicado demais. Deus é que nos deu graça para chegarmos aqui, eu e minha esposa. Eu era complicado demais. E ela foi orando, foi buscando, foi falando o que tinha que acontecer na minha vida. E foi percebendo, perseverando. E Deus tem mudado toda a minha maneira de ser e de viver. Um dia eu estava orando, Deus muda essa mulher aí, ela é muito chatinha também. Sabe o que o Espírito Santo falou? Mude você primeiro. Eu fiquei murchinho na oração naquele dia, eu nunca tinha ouvido uma voz do Espírito Santo falar desse jeito assim. Mude você primeiro. Aí eu mudei as minhas orações. Deus muda primeiro a minha vida, e depois aquilo que o Senhor quiser mudar na vida dela, o Senhor vai mudar. E Deus me aceitou e começou a mudar a minha vida. Então ore e fale para Deus o jeito é que é. E não esqueça, você também tem que fazer obra. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvem as horas de Jesus está encerrado. Agora é hora de eu pedir oração para vocês. Ore por mim. Ore por mim. Ontem por mim eu não tinha saído de casa. Acordei cedo, mais cedo. Saí da cama, fui para a sala, falar com Jesus.
Quando eu pensei que estava falando com Jesus, eu estava me esticando no sofá. Chegando a hora de vir para o clamor do meio-dia, minha esposa, como é que é? Bora? Olha a hora. Eu não tinha força para responder ela. Eu queria ficar em casa dormindo. São investidas, são ataques comigo. Ora por mim, preciso das tuas orações também. E mas eu tenho que falar, às vezes eu nem oro por mim, oro mais por vocês do que por mim. Porque Deus me chamou para cuidar de vocês nas minhas orações também. Amém? Boa vez. Miradão. Em nome de Jesus, talvez eu possa. Boa noite, professor. Boa vez. Proteja, abençoa a minha casa. Abençoa a tua obra com teu sangue.